Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um episódio de número 172 aqui no nosso Resenha. E eu gosto sempre de trazer aqui no nosso Resenha alguns papos sobre documentários, porque eu sou um cara que gosta muito de documentários, adoro biografias. Quando alguém pergunta pra mim, Thiago, qual o tipo de livro que você mais gosta de ler? Biografias. Adoro ler biografias, sejam de esportistas, de políticos, de atores, de atrizes, de músicos. Eu acho que a gente fica sabendo muito sobre as vidas, né, de cada um desses personagens. E hoje estou trazendo aqui o autor do documentário, um amigo próximo também do Maguila, que hoje sai o episódio inicial do documentário sobre o Maguila no Globoplay. E a gente tem essa oportunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre mais uma história. É a história de um campeão mundial, aqui, o único brasileiro campeão mundial de boxe na categoria peso pesado. É o Maguila. Isso é importante a gente falar. Muitos jovens não sabem que é o Maguila. Talvez a galera da minha geração, que nasceu ali nos anos 80, a galera dos anos 70, dos anos 60, todo mundo sabe quem é Maguila. Mas a galera que nasceu nos anos 2000, talvez conheça o nome, mas não conheça a pessoa por trás do nome. Então é importante a gente falar aqui um pouquinho para vocês ficarem curiosos para assistirem o documentário. A gente vai saber quantos episódios, algumas histórias bem bacanas sobre esse grande campeão que infelizmente já nos deixou, que foi Adilson Rodrigues Maguila. Mas antes, eu vou pedir para você já entrar agora aqui nesse QR Code que vai vir aqui, que é o do Boa Produções, que é o estúdio. Te sacanei, né, Joãozinho? Olha lá. Colocou errado. Eu sabia que você ia colocar errado, que eu mudei. Aqui você vai entrar agora no estúdio Boa Produções, QR Code está aqui na tela. Se você quiser gravar seu podcast, quiser gravar seu infoproduto, quiser dar sua aula, de repente quer aprender a se portar diante das câmeras, né? De repente você quer criar um canal no YouTube e não sabe como falar, como olhar numa câmera, como ler um TP, você pode vir aqui no Boa Produções. E a gente tem ali a possibilidade de te ensinar a você ter um canal de YouTube, a você ter essa facilidade, né? De repente você não tem como ter um estúdio na sua casa e você quer gravar um canal para falar de futebol, falar de culinária, falar de política, não importa. Você tem aqui a possibilidade de vir no estúdio Boa Produções. O QR Code está aqui embaixo, você pode apontar seu celular, marcar o horário para você conhecer aqui o nosso estúdio, que com certeza você vai gostar bastante. Além disso, agora o Joãozinho vai acertar. Sobe, Joãozinho. Sobe agora. A VBET, que é a nossa parceira aqui do nosso canal. Lembrando sempre, para jogar na VBET ou em qualquer outra casa, você tem que ter responsabilidade. Tem que ter mais de 18 anos e lembrando que você não vai ficar rico. Não vai mesmo. A sua aposta tem que ser com R$5, R$10. Ah, Tef, mas eu quero ganhar muito. Você pode arriscar ali, mas sabe como? Pegando R$10 e fazendo como há muito tempo você poderia fazer na loteria esportiva. Escolhe os jogos da rodada do Brasileiro e aposta ali nas vitórias, empates ou derrotas daqueles times, os 10 jogos que você tem na rodada. Se você acertar, você vai ganhar uma grana bem legal. Se perder, perde R$5, R$10. Nada que vai tirar, de repente, um dinheiro da sua família. Se alguém te prometer que você vai ficar rico na aposta esportiva, tá mentindo para você. E sempre procure casas que são regulamentadas pelo governo federal. Cuidado com aquelas casas que não são regulamentadas. Sempre as casas com final BET-BR. Essas casas, elas são as regulamentadas pelo nosso governo. Eu tenho aqui um convidado no estúdio e outro convidado que não está no estúdio. Primeiramente, Pirro, obrigado, cara, por ter vindo, cara. Obrigado, fico Thiago. muito feliz de você estar aqui para a gente falar sobre um grande campeão que foi o Maguila. E você conseguir colocar essa história para os mais jovens e para a galera da nossa geração, acho que é bem bacana. E obrigado mesmo por você ter aceito o nosso convite. E no telão, o Josmar, que tá ali, ó, só bonitão, no meio da mata. Ele tá melhor que a gente, né? Tá respirando melhor. Tá bem, Josmar. Tá bem. O Josmar, que é um grande amigo do Maguila, então tem histórias ali, acompanhou muito o começo, o meio e, infelizmente, né, Josmar, também de perto o final da vida desse grande campeão que nós tivemos. Obrigado pelas suas participações. E pra gente começar, eu queria que você, ô Pirro, montou toda a história para fazer o documentário. E o Josmar, que foi amigo do Maguila, definisse o Maguila com uma palavra, só para a galera que está chegando aqui agora entender um pouquinho o que era o Maguila. Eu definiria como carisma. E você, Josmar?
Ah, pra mim é mais pessoal, eu vou definir como amigo, né? E como era o amigo Mas, Maguila? Assim, lá no auge da fama, que ele tava em todos os programas de TV, a gente viu o Maguila da Globo, a Band, ao SBT, a Record, todo mundo gostava do Maguila, um cara que era super carismático, mas como que era ser o amigo do Maguila? Lá, na época do auge, e depois agora no final da vida, que infelizmente ele não estava tão bem de saúde. cara, o Maguila é um cara incrível, né? Um cara muito autêntico. E essa amizade nasceu também, pra mim, tem muitas diferenças essas fases. Porque quando eu conheci o Maguila, eu tinha 8 anos de idade, né? Então eu me tornei amigo dele, eu era muito novo, né? Então, eu conheci ele ainda não era o herói, né? Ele não era o amigo, não era o Maguila que todo mundo conhece. Eu sempre chamei ele de Adilson. Mas com o tempo ele foi conquistando esses espaços, cara. E ele não perdeu nada da autenticidade. Ele nunca deixou de ser carinhoso e me atender em qualquer situação da vida. Então é um amigo que eu tenho um grande valor e não é todo mundo que tem a chance de se tornar amigo do seu herói, né? Porque depois ele virou meu herói. Então, para mim é uma riqueza enorme ter essas duas figuras num cara só, sabe? E ele era um gigante gentil, né? Um cara amoroso, muito engraçado. O Maguila é demais, cara. O Adilson, ele é um cara fantástico, irmão. Ele é fora de série, né? Um cara muito poderoso. E eu acho que é legal que ele fala no presente ainda, né? Não é. Ele é um cara legal, um cara amoroso. Isso mostra como que a presença do Maguila ainda tá com o Josmar, né, Pirro? E como que veio a sua ideia de fazer esse documentário sobre o Maguila, de você mostrar para a sociedade quem era o Maguila? Tanto aquele que todo mundo conhecia, o lutador, depois a figura que virou pop, né, que o Maguila foi pop, e depois também o Maguila, longe dos bastidores, aquele Maguila do dia a dia. Como que foi a sua ideia e como que foi a construção de todo esse Então, documentário? Thiago, tinha a imagem do Maguila da minha infância, de lutar, né, dele na televisão e tal, mas aquilo de alguma forma tinha se perdido. Quando o Maguila morreu, faz exatamente um ano, dia 24, eu fui ler sobre ele, e aí eu encontrei uma entrevista que ele deu pro Jornal Dia da 24 Tarde, hoje, faz hoje. 24 hoje, Hoje, sim, hoje, dia 24 24. de outubro. Encontrei uma entrevista que ele deu pro Jornal da Tarde, em 84, ele tinha um ano de profissional apenas, e o repórter pergunta sobre se ele não tinha medo das sequelas do boxe. E ele responde de um jeito, e a gente pode falar muito sobre isso, sobre a sabedoria do Maguila, sobre a sagacidade, o entendimento dele das coisas. Ele dá uma resposta que eu achei incrível, assim. Ele fala, eu não tenho medo de ficar louco, não deve ser pior do que passar fome. Ou a gente sobe no ringue para bater nos outros, ou volta para a nossa vidinha de João de Barro. Aquilo me bateu assim, eu falei, cara, isso é uma história brasileira, cara. Isso não é uma história de uma pessoa, de um boxeador. Porque assim, quantos brasileiros, né, vivem isso de quererem uma oportunidade, quererem que uma porta se abra, assim, porque todo mundo aqui que está assistindo a gente, todo mundo quer ser visto, Claro. né? Quer ter construir uma vida legal. E o Maguila, ele tinha um destino já meio que traçado, como um monte de gente. Estava em São Paulo naquela época, servente pedreiro, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí tem a oportunidade do boxe, ele se encanta por aquilo, ele se conecta com aquela história e ele entende também que aquela é a chance da vida dele. E no final, aquela pergunta faz mais sentido, porque o boxe, nem sempre acontece isso, importante dizer, mas alguns boxeadores têm problemas, né, decorrentes do boxe, o Maguila teve. O Maguila, ele morreu por causa de uma doença neurológica do boxe, assim, né, vinda do boxe. Então, quando eu li aquilo, eu senti que era uma história que precisava ser contada, sabe? E a partir dali tem muitos e muitos temas que se desenvolvem que a gente pode falar, assim, mas eu acho que o Maguila é uma história muito brasileira, assim. Realmente, você falou um detalhe, né, que, sei lá, 80, 90% dos heróis brasileiros, muitos vêm de baixo. E o Maguila é mais um dos grandes heróis brasileiros que vieram de baixo. E o cara conseguir chegar com o trabalho dele, onde o Maguila chegou, é muito difícil. E o Josmar tá ali com alguns probleminhas na... Ficou roxo aqui, não sei por quê. Você Não quer sair e consigo voltar, entender. Josmar? Vou Você fazer quer? isso, vou fazer Tá, isso. sai e volta, de repente pode melhorar. É,
o Josmar, talvez a gente pode até comentar isso com a gente um pouco melhor. Maguila, para nova geração, quem não conhece o Maguila no auge físico, esse aqui é o Maguila. Não, vou fazer uma correçãozinha. Aquele ali é Maguila já em 95, aquilo né? Ali auge físico do Maguila era... O cara era um touro impressionante, assim. Aí eu digo, seria mais anos 80 isso aí. Eu diria isso aqui é 95, por 96. Aí, assim, aí ele já tá um pouco mais pesado e tal, enfim. Ele termina a carreira bem mais pesado, vocês também pode falar um pouco sobre isso depois. Mas o auge físico dele ele é impressionante, assim. E acho muito legal também que as pessoas... Eu acho que a imagem do Maguila acabou um pouco contaminada pelo fim de carreira dele, que foi um final de carreira um pouco melancólico, assim. Acho que todo mundo, não sei, o Josmar concorda? As famílias, especialistas, né? Aquela coisa de ter que parar um pouco antes. E aí eu acho que de alguma forma as pessoas também mudam um pouco a visão sobre ele e esquecem do Maguila no auge, que era fisicamente muito forte, um boxeador com muitas virtudes, assim, e a maior virtude dele era a força, né, mesmo, assim, a pancada dele e tal. E eu acho que também, às vezes, essa percepção sobre o real tamanho do Maguila no boxe, de alguma forma se perdeu um pouquinho depois daqueles anos que ele já deveria ter parado e continuou, já muito pesado e tal. Infelizmente isso é uma... Pode falar, Desculpa. Não, pode falar, infelizmente é uma coisa que acontece com muitos esportistas e muito na nossa história, né? Esse apagamento, né? E essa coisa daquela síndrome de vira-lata, né? Da gente achar sempre que a gente é pior. Pô, o Maguila, ele foi um lutador, chegou a segundo no ranking mundial e depois se tornou campeão mundial por uma federação, mas ele se tornou segundo no ranking mundial na última era de ouro do boxe. Nós estamos falando de uma era que nós temos Mike Tyson, temos Holyfield, Foreman voltando. É uma galera muito pesada. Ele lutou com pessoas muito importantes. E é muito treino. Eu vi o Maguila treinando desde pequeno, cara. Ele era muito esforçado, muito dedicado. E eu acho que ele entendeu. Uma coisa que eu acho que é muito forte no Maguila além da pancada é o entendimento de que o boxe sempre se aproximou também do espetáculo. Então é muito importante que um boxeador consiga trazer uma personalidade midiática. Ele tinha esse dom. Eu costumo brincar que ele era o Ali daqui, porque o Ali usava essa comunicação como ninguém, né? O Ali se inspirou, inclusive, no diálogo, no formato de se falar dos lutadores daquelas lutas livres e tal, né? Mas ele representava tudo que o americano tinha de maior, aquela coisa de ser bonito, ser poderoso, uma autoestima muito elevada. E o Maguila representava tudo de melhor do brasileiro, cara. Um cara que sobrevivia a tudo, autêntico, bem-humorado demais e muito inteligente. Ele criou esse personagem que permitia a ele fazer qualquer coisa. Ele é quase um Forrest Gump. Qualquer coisa que você falar do Maguila, você acredita que é verdade, entende? Então eu acho que ele teve esse dom de transpor o quadrilátero do ringue e entender que o espetáculo faz parte do boxe, sabe? Como que as pessoas de fora do Brasil, os boxeadores, as pessoas do mundo do boxe enxergam o Maguila? Como que, por exemplo, ele lutou com o Holyfield, com o George Foreman e quase lutou com o Tyson, né? Tem essa história que eu acho que é bacana também ser contada. Como que os caras do boxe hoje olham o Maguila, olhavam o Maguila? Qual o tamanho que o Maguila tem fora do Brasil? Na Argentina, eu vi uma foto do Maguila, num bar da Argentina. Quando eu fui na Argentina, tinha uma foto do Maguila. Assim, eu fiquei impressionado, porque o lutador brasileiro na Argentina, e a Argentina tem excelentes boxeadores, você tinha uma foto do Maguila lá. E em relação ao mundo do boxe, como que nas suas pesquisas, e o Josmar, como que é o nome do Maguila fora aqui do nosso país? Eu acho que você citou a Argentina é um país especialmente importante na história do Maguila, porque eu diria que o principal rival dele, né, é o cara que ele fez as lutas muito emblemáticas, que foram o Daniel Falcone, que depois o Josmar, até podia contar essa história, traz o Falcone já mais velho para reencontrar o Maguila já doente. Isso está no documentário, é um encontro muito legal e tal. Eu acho que a galera na Argentina que viu isso também foi muito marcante. Eu acho assim, para os Estados Unidos, o boxe é um esporte muito americano, né? E americano muito autocentrado e tal. Não acho que o Maguila, sendo muito sincero, tem um grande tamanho no olhar americano. Mas a minha resposta em relação a isso é dane-se, né? Porque assim, eu acho que isso não é um parâmetro. Eu acho assim que o Maguila, ele é muito importante aqui porque ele representa tanto do Brasil, sabe? Ele foi um boxeador muito vitorioso no Brasil, foi dominante na América do Sul por muitos anos. Ele não conseguiu ganhar do Holyfield, por exemplo. Então, não é que ele chegou assim, no topo do número 1 do boxe. Ele não foi.
E eu acho que isso não é um demérito nenhum, porque assim, ele conquistou muita coisa, sabe? E acho que quando a gente olha dessa forma, a gente começa a olhar para as pessoas, em geral, para os atletas em particular, como se eles só servissem se fosse o número 1, fosse o melhor do mundo ou não. O Maguila, ele deu muita autoestima para muita gente. Claro. O Maguila foi isso que o Josmar falou. O Maguila, ele ultrapassou o boxe. O Maguila não é o melhor lutador da história do Brasil, do boxe. Essa honra é do Éder Joffre. Todos concordam. Mas o Maguila é o lutador mais carismático. O Maguila também teve uma sorte de estar no momento lá com a Bandeirante, de abertura, a televisão querer olhar o boxe. O Josmar falou, Mike Tyson nos Estados Unidos, eles são contemporâneos, enfim. Então, assim, ele também teve um pouco essa sorte e ele ultrapassa o boxe. Ele deixa de ser apenas, e já é muita coisa, um grande lutador de boxe, para ser um ícone popular. Vira o pop, né? O Maguila termina pop. A gente estava pensando assim, off, Sim. sobre imitações. Eu gostei muito dessa definição, porque eu acho excelente isso. O Maguila, ele chegou num nível tão grande em relação a ser pop, que só os grandes são imitados. E o Maguila, os grandes imitadores tinham que imitar o Maguila para se mostrarem. Tem que imitar o Silvio Santos, o Maguila, o Faustão, o Gugu, não sei quem. O Maguila tava nessa situação dos grandes imitadores. Por quê? Ele virou um cara maior até mesmo do que o boxe, cara. Exatamente. Então, Thiago, e assim, a decisão de fazer um documentário, eu posso falar que assim, não fiz um documentário porque o Maguila lutava boxe, mas porque ele ultrapassou, como disse o Josmar, o ringue. O boxe é super importante na história dele. A gente conta várias lutas. Eu acho importante, né, também não posicionar o Maguila apenas como esse cara, carismático na televisão. Não, ele estava ali porque ele construiu uma carreira de sucesso no ringue. Né? Mas um documentário, eu acho que ele só existe ali, só decide fazer. Por que isso? Porque como é que esse cara, na origem que ele tinha, na trajetória que ele teve, se tornou esse cara, como você disse, que é imitado por todos os imitadores. E o Maguila é isso que a gente estava falando também. Eu acho que as pessoas conhecem pouco, menos do que talvez deveriam, a história dele. Mas se você perguntar na rua quem foi Maguila, eu acho que todo mundo vai dizer que foi um boxeador. Sim. Então, por isso, fazer um documentário também, sabe? Não é um documentário esportivo. A gente pega, geralmente, um personagem esportivo, um acontecimento esportivo, para transcender isso, né? Para contar mais histórias. E eu acho que o Maguila tem tantas coisas do Brasil, positivas e negativas na trajetória dele, né? Ele representa tantas coisas legais do nosso país e também coisas que a gente olha e fala, pô, isso podia ser melhor, né? Na própria trajetória dele, Maguila é um cara que estudou só até a terceira série do primário, né? Então, assim, você olha e fala, cara, isso é legal, isso não é legal, né? Isso é uma coisa que a gente... Tudo bem que estamos falando dos anos 60, mas a gente melhorou o suficiente. Agora, o Maguila também era esse cara inventivo que pegava as ferramentas que o destino dava, que as pessoas davam, e saía com isso, sabe? Era um cara da sabedoria popular, da sagacidade. Então ele traz vários elementos brasileiros que são legais da gente assistir a história dele e pensar sobre outros temas, assim, sabe? E sobre o documentário? São quantos episódios? O nome do documentário? Porque é um documentário que eu acho que vai mudar para a nova geração, principalmente, a visão que muitos têm sobre o Maguila. Porque o Maguila, igual eu falei aqui no começo do papo, pra gente, pra nossa geração dos anos 80, pra geração do Josmar, que era ali amigo e herói, como ele falou, pra geração dos nossos pais, o Maguila foi muito grande. E essa nova geração, que nasceu 2000 pra frente, pegou o Maguila já nos programas de TV, não entendeu o tamanho do Maguila. São quantos episódios e qual que é o nome do documentário? E acrescento que tem uma nova geração que sequer pegou esse... Exatamente, não, a geração 2010, 2015. Exatamente, o cara sabe, provavelmente esse cara também já ouviu falar no Maguila, sabe que foi um boxeador, viu uma foto. Mas sabe muito pouco. O documentário chama Maguila, Prefiro Ficar Louco a Morrer de Fome. Pô, legal. São 4 episódios. E você falou dessa coisa da memória, eu acho muito importante que esse trabalho, né, fazer documentário, ele também é um pouco de reposicionar, às vezes, o personagem, é um pouco de produzir memória, resgatar para quem viu, né? O Josmar acompanhou tudo, sabe tudo, mas ele vai poder ver coisas, né? Relembrar de coisas. O outro que talvez acompanhou, mas talvez sem muitas lembranças. Vai poder... E o outro que não viu nada, ele vai aprender, né? É aquela coisa de você mostrar arquivos assim, contar histórias ali e tal, que as pessoas não viram e elas começam a se conectar com várias outras histórias, enfim. Eu acho que a função do documentário também é essa, assim. É produzir memória... E resgatar para quem viu e produzir para quem não viu, sabe? São quantos episódios? 4 episódios. 4. Fala, Gilmar. Olha, no caso do Maguila, eu quero falar duas coisas. Você falou do tamanho do Maguila no boxe. Eu acho que existem vários ângulos nesse ponto. Vou voltar nisso porque eu acho importante. Um ponto é de quem gosta de boxe e vive boxe. E quem passa pelo boxe. Eu acho que tem também o lado de quem lutou com o Maguila.
existe uma ligação muito grande. Boxe tem a ver muito com amizade. E as pessoas que lutaram com o Maguila têm um imenso respeito por ele. Eu conversei com o Foreman, Tucori conversou com o Foreman, que é o cara que está escrevendo o livro do Adilson, né? E o Tucori mesmo, e o próprio Foreman falou que o Maguila talvez não tenha sido o melhor pugilista peso pesado brasileiro, mas foi o maior. O Ederjo falou uma coisa muito similar a isso, que foi: eu fui melhor que o Maguila, mas o Maguila foi maior do que eu. Então, eu acho que, assim, um cara que tem a quantidade de lutas que ele teve, quantidade de vitórias, cara, um cara desse tem que ser respeitado. Ele subiu no ringue com os grandes da época dele. E ele chegou lá, e existe todo um lado de fora do ringue, né, Rafael, que é toda uma pressão e uma constância e a manipulação do jogo, do boxe, né? Tem toda uma coisa de empresários e tudo isso, você sobreviver e chegar lá é muito mérito. E sobre ele, assim, a gente tá falando que ele pegou uma época, poxa, ele nasceu numa época tal, mas o auge dele, ele pegou essa transformação do Brasil. Né? Ele estava em ditadura, passou, teve toda a inflação, todo aquele momento direto já. O cara se criou nesse momento, e no momento em que o futebol estava completamente falido, no sentido, o Brasil perdeu Copa de 82, Copa de 86, nós tínhamos o Senna, que é um herói, mas muito mais elitizado. No final das contas, eu acho que o Maguila carregou, nessa década de 80, carregou muito do sentimento brasileiro nas costas. Eu acho que ele teve um poder de entretenimento e de mostrar que era possível. E ele ressignificou um nome racista, cara. Hoje os caras falam de Maguila e lembram e sabem do lutador porque ele recebeu um apelido que era do Maguilo Gorila, que é um desenho do Hanna-Barbera, e ele ressignificou isso. Ninguém mais pensa no gorila do desenho, né? Então eu acho que esse é o tamanho da grandeza do Adilson para mim também. Exatamente, a gente estava conversando até sobre isso aqui nos bastidores, né? É sobre que é um apelido totalmente racista, né? É um apelido que era pejorativo e que o Maguila trouxe para si. E realmente, o que você falou, as pessoas não sabem hoje o que é o Maguila. Sabem quem é o Maguila. O que é, muita gente não sabe, né? Exatamente, não. Isso que o Gilmar está falando, né? Ele ultrapassou o próprio desenho, né? Que era um desenho muito famoso ali, anos 80, por aí e tal, mas hoje em dia, acho que nem passa mais na televisão. Não passa. Então, assim, isso, um moleque de 20 anos, se eu falar Maguila, só tem uma referência que é o lutador, né? Exato. Qual a importância você, em relação ao documentarista e ao amigo do Luciano do Vale na vida do Maguila? O que você pesquisou? Depois quero saber, em relação ao íntimo do Maguila, o que você sentia em relação ao Luciano com ele. Então, foi aquilo, né? Como eu disse, assim, o Maguila também teve um pouco da sorte de estar... Isso o Maguila, o Josimar falou, do momento do Brasil, um Brasil se abrindo, se reinventando. O Luciano do Vale é um cara muito importante na comunicação brasileira, né? Ele estava na TV Globo, 82, ele narra, o Galvão Bueno era o segundo narrador da Globo, ele era o primeiro. Ele sai da Globo porque ele queria montar um canal de esportes. Hoje em dia a gente tem um monte de canal de esportes, né? Passa em streaming, YouTube, enfim, todo mundo sabe como é o... Luciano, só contextualizando para os mais jovens, o Luciano ele fez até um jogador de sinuca ser reconhecido. Então, eu ia chegar nessa parte, porque assim, o Luciano era um narrador esportivo, o número 1 da televisão brasileira, que decide sair da Globo porque ele queria ter um espaço de esporte todo dia. Que hoje parece uma coisa muito óbvia, né? Você tem, como eu estava dizendo, os canais e tal. Só que quando ele chega e monta isso na Bandeirante, ele precisa montar uma grade, né? E ele não tem tantas atrações, não dá para você botar 8 horas de futebol, 10 horas de futebol, enfim. E aí ele precisa começar a criar personagens, como era o caso do Rui Chapéu, que era um jogador de sinuca, resgatar personagens, como era o caso da Seleção de Master, né, que ele fazia até com o Pelé, e ele criou um negócio do nada, Seleção de Master, e aí pegava grandes craques do passado, iam fazer uns jogos, e aquilo tinha uma audiência enorme. Teve Copa do Mundo de Master. Exatamente. 2 Copas, se não me engano. Resgatar outros personagens, por exemplo, como o Emerson Fittipaldi. Vôlei. Então, resgatar outros personagens como Emerson Fittipaldi, que tinha sido bicampeão de Fórmula 1, foi correr Fórmula Indy, que era uma coisa, categoria americana que ninguém conhecia, e ele transforma aquilo num show também, isso vai se conectar com a história do Maguila. Popularizar esportes que não eram tão populares. Hoje também parece, a gente fala que o vôlei não era um esporte popular. Não, o vôlei não passava na televisão. Futebol americano, ele trouxe futebol americano, NBA, enfim, tudo pra cá. Um monte de coisa. Como é que o Maguila entra nisso? O Luciano e o Kiko, que era sócio do Luciano, eles veem esse momento que o Josimar já falou do boxe e tal. O Kiko especialmente gostava muito de boxe, fala, vamos procurar um lutador de boxe, porque precisamos criar personagens.
E esses personagens também, obviamente, depois se justificarem. E eles até procuram, não sei o que lá, chegam no Maguila e não encontram apenas um lutador promissor, como o Maguila era na época, que depois se torna um lutador ainda muito mais forte, mas como o Josmar falou, um grande personagem, na melhor forma do termo, né? Um cara que entrega muito mais do que subir no ringue, lutar e acabar. E sair da luta. Tinha os agradecimentos famosos e tal. E o Luciano criava esse show, né? Então ele criava esse show do boxe e tudo mais. E o Maguila, rapidamente, ele se torna a principal atração do show do esporte, né? Que é o marco, assim, da televisão. Então acho que o Luciano ele é fundamental na trajetória do Maguila. Embora também seja muito justo falar o Maguila só existe por causa do Luciano. Isso também é uma ignorância, né? Porque quem estava tomando soco e dando soco era o Maguila, né? O Luciano também, como um cara de muita visão, enxerga naquele cara, um cara, primeiro, um ótimo boxeador. Porque todo mundo quer ver o cara ganhar. Sim. Se o cara não vai entregar, tá fora. Segundo, um cara muito carismático. Então, eu acho, no final das contas, é uma grande parceria do ganha-ganha. O Maguila se beneficiou daquele momento, daquele olhar do Luciano, e o Luciano se beneficiou do personagem e do lutador que era o Maguila. E o Maguila, qual era o sentimento dele pelo Luciano, ô Josmar? O Maguila, ele é um cara que sempre soube agradecer também, né? O Maguila tem muita gratidão pelo Luciano. Ele sabe da importância do Luciano. Essa relação teve um desfecho complicado, que foi ali depois do término da relação deles comercial, né? O Maguila sempre teve gratidão, tanto que quando ele estava doente, ele decidiu ir no enterro do Luciano de um jeito ou de outro, né? Isso também está lá no doc, é um dos materiais que eu tive a chance de ir captando durante esse período todo que eu reencontrei ele. E eu acho que essa gratidão, ela representa para o Maguila algo muito importante. Ele sabe dessa importância. Mas o Maguila também sabe que ele gerou muito, muito para o Luciano. Então é uma gratidão não submissa, eu acho, sabe? Que valoriza o que o Adilson tem e tal. E o que eu acho que o Maguila tem de especial nesse desenho é essa gratidão e essa vontade dele de crescer. Então ele impulsionou também o Luciano para alguns lados, né? Eu acho que ele entregou muito mais. Ele dava o jeito dele também. Eu brinquei até com o Rafael uma vez que a gente estava conversando. Para mim ele foi o primeiro cara que criou o branded digital, quase, né? Mesmo sem ter internet. Publi, né? A Publi paga, porque ele chegava depois da luta. A Publi Post. Publi Post, ele chegava depois da luta e falava, queria agradecer o fulano, o açougue, não sei o que. Só que aí, desculpa, só interromper rapidinho, Josmar, porque as pessoas falam assim, nossa, que cara genuíno, né? Cara engraçado. E aí a gente pode falar sobre isso, da inteligência do Maguila, de perceber isso como uma parte de sua identidade, das pessoas, às vezes nem ligaram muito pro boxe, mas ficaram esperando acabar a luta para ouvir. E aí as pessoas falam, nossa, que cara engraçado, né? E você vê assim, cara, aquilo ali pode ter partido de uma forma genuína. Depois, ele fala aquilo que ele sabe, cara, faz parte do show. Eu tenho que fazer... E é uma maneira de eu ganhar dinheiro também. Claro, mas assim... Lógico. Mas desculpa, Gilmar, conclui, por favor. Não, é isso. E ele criou o Publi Post, cara, porque ele viu que ali dentro daquela situação, ele tinha a chance de estar o microfone na mão. E aí nos detalhes de contrato, eu não sei muito como funcionava, mas sobre direitos de imagem e tal. Mas eu sei também que o mundo não era muito justo ao 100% com o cara que está começando. Ele tem que descobrir maneiras. Então o Maguila deu um jeito dele de fazer uma coisa a mais. Então ele agradecia ali no ao vivo, ninguém tirava dele. E isso ele ganhou um espaço próprio para negociação, né? Então olha onde vai a inteligência e sagacidade, e o que hoje em dia geraria demissão, né, de um canal, o cara tá fazendo uma publi. No caso dele era aceito, aquilo que eu falei, tudo no Maguila vale. Ele merece tudo, ele pode tudo. Os imitadores zoavam isso, brincavam com isso em relação a ele, né? Eram nos pontos das brincadeiras. O Josmar falou da demissão, mas no final das contas a Bandeirantes queria aquilo mesmo. O que é aquilo ali? Acabava a luta. Aí vamos botar do ponto de vista. Acabou a luta, o sujeito desliga, né? Sim. E ali a galera ficava mais 15 minutos, 20 minutos na Bandeirantes esperando o Maguila falar, agradecer. E era aquele negócio interminável, o repórter tentando tirar o microfone quase, que era um negócio meio quase comédia mesmo, né? Deixa até pedir pra produção. Thiago, você... no SBT? Tentem achar alguma entrevista do Maguila, final de entrevista de luta do Maguila, se a gente achar pra ilustrar isso que a gente tá falando, que eu acho que é bacana. Sim. Tem no documentário alguma... Tem, claro, esse documentário, mas vamos colocar uma antecipação aqui. Tem no pra, YouTube. pra, tem no YouTube. Tem no YouTube. Se você achar, Joãozinho, você coloca pra gente aqui.
E tem uma coisa legal, por cara, isso exemplo... era muito. Era um dos pontos do Maguila que eram fantásticos, cara. Que é uma coisa da construção da marca, Pô, né? totalmente. Da identidade. Ele tava no SBT, ele terminou uma luta que ele desceu... Pô, tinha acabado de ter o lance do Collor e tal, né? Tomado a grana. E ele desce cantando, dinheiro não tem. Ele desce do ringue e canta, cara. Como não tenho dinheiro? Não vou pagar ninguém. É. Pô, ele é muito Brasil, né? Ele representa muito isso. É um cara muito especial. E essa coisa assim, gente, ele era muito, muito inteligente. Muito inteligente, muito sagaz. O Maguila Isso- ficou rico? Eu não diria que... Depende do que você considera rico. O Maguila tinha casa própria, tinha chácara, tinha carro na garagem. Teve boa vida. Carro importado. Então, o Josmar estava falando de inteligência, que eu acho que é um ótimo tempo para a gente tratar assim. Quando eu vou fazer um documentário como esse, você parte de uma ideia e você começa a trabalhar vários temas, né? Um deles é essa que você me perguntou, de como é que foi a carreira do Maguila, ganhou dinheiro e tal. E o Josmar falou de um ponto que eu acho muito interessante, que é a inteligência. Porque como muita gente olhava o Maguila assim, às vezes uma pessoa, pô, mas o Maguila deve ter morrido pobre, né? Porque o Maguila é um cara muito simples, um cara meio burro. Folclórico, né? As pessoas achavam que o Maguila era burro, para falar um português claro, né? O que é uma grande burrice pensar assim do Maguila. Porque as pessoas confundem, primeiro, inteligência com formação educacional e tal. De fato, o Maguila não completou a escola. Segundo, que as pessoas não têm a percepção, muitas vezes, de como o cara sabe usar a comunicação dele para se identificar com as pessoas. Então, assim, muita gente achava que o Maguila era esse cara meio bronco e tudo mais. Eu acho que ele conseguiu muito entender o espaço destinado a uma pessoa como ele, né, um cara preto, sergipano, boxeador e tal, e entender e falar assim, cara, esse é o espaço que a sociedade me reserva. Então eu vou aqui usufruir disso e a partir daí construir uma imagem, ganhar dinheiro, fazer propaganda. O Adilson fez um monte de propaganda, televisão, estava em tudo que é lugar. Então ele soube fazer isso assim para ganhar dinheiro. O Josmar falou da gratidão, Luciano, que era uma gratidão que não era submissa. Então ele também tinha esse entendimento, ele sabia, ele falava essa frase, eu sei contar esse dinheiro. Né? Ele não era esse cara que as pessoas muitas vezes achavam que ele era, mas muitas vezes ele se colocava mesmo nesse papel, porque ele sabia que esse papel era o adequado que colocavam para ele. Então assim, ele tinha muito essa sagacidade. O Datena fala uma coisa que eu acho muito boa, que ele tinha a coisa mais importante do mundo, que é a sabedoria popular. Né? Quer saber você se portar, como chegar, como sair, em que ambiente você está, saber a linguagem um pouco da rua, no melhor sentido, né? da coisa da vida real, né? Então ele tinha tudo isso. E em relação ao dinheiro, é isso. Ele assim, dessa forma, discutindo contratos, fazendo propagandas, sabendo o que tem que fazer, ele construiu uma vida confortável, assim. Que também é uma coisa que as pessoas às vezes falavam, caraca, o Maguila não morreu pobre, o Maguila não era... Não, o Maguila construiu as coisas dele, com o trabalho dele, com muita sagacidade, né? Muita porrada. Por falar em porrada, a derrota que ele teve, as duas derrotas mais marcantes foram para Holyfield e para George Foreman. E a possibilidade de não lutar com o Tyson, isso deixou ele um pouco chateado, ô Josmar? Ele tinha vontade de lutar contra o Tyson? Eu vou te responder isso com alguns dados. Assim. Primeiro, quando isso aconteceu, quem era próximo, e todos nós ficamos, pô, não fecha essa luta. Que eu acho que é uma coisa que entra no lance, né, contra o Holyfield. Contra o Holyfield. Foi a primeira... Porque a gente tinha uma visão que esse era o único cara que ele não devia lutar. Que era um cara fabricado, né? Técnico, fabricado, musculoso, leve. E o Maguila, ele era muito forte, mas ele não aguentava muita pancada, né? Ele tinha essa questão. E eu acho que essa luta só aconteceu... Aí eu vou fazer uma crítica, mas não é negativa, não quero falar de ninguém, mas uma crítica no sentido de que quem é do mundo do boxe sabe que ou você escolhe a luta ou você é escolhido. E ele estava sendo administrado por empresários que eram comunicadores, não eram do universo do boxe. Então, Maguila foi escolhido para essa luta, e aí esses empresários acharam que era uma boa, ia dar uma boa audiência, ser tanto que é a maior audiência da Bandeirantes por anos, e deu 52 pontos de audiência, só chegou nesse patamar com a final do Mundial do Corinthians. Antes disso, nunca tinha alcançado esse patamar.
Mas, e oferecer para o Maguila, você vai lutar com o Holyfield? O que você acha? O Maguila ia falar, eu subo com qualquer um. Esse é o espírito do lutador, né? Mas todos nós, a gente achava que a luta certa para o Maguila era outra luta para esperar pegar o Tyson diretamente. Estava em decadência, né? Então, eu acho que isso foi um erro de estratégia de empresários. E o Maguila, cara, ele vai subir no ringue. Ele não vai escolher adversário, né? Ele não tem a menor chance disso acontecer. E quando ele perde, como que fica a cabeça dele? Porque então ele estava ganhando de todo mundo, ele estava no auge. Aqui no Brasil você tem uma questão que lá atrás e hoje, quando você ganha, você é o melhor, e quando você perde, você é o pior. Como que funcionou a cabeça do Maguila depois que ele perde pro Holyfield? Ele só queria revanche. Ele queria continuar. Para ele pô, eu levei uma porrada, caí, já derrubei tantos. Para ele é muito simples isso. Para ele era muito, muito. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre você ter a moral e o direito de estar no ringue. Saca? É muito mais sobre isso para quem luta. Então, para mim, eu acho que é isso, né, Rafa? Você quer completar algo aí? Não, só para dar um pouco mais, falar um pouco do que você está falando aí, da revanche, aquela foi a terceira derrota, era, sei lá, 30ª luta dele e tal, terceira derrota dele. Ele tinha pedido 2 vezes, e nas 2 ele tinha tido a revanche e tinha ganhado. Né? Então, para ele, a lógica... E é muito interessante pensar isso, a lógica do lutador, assim. Às vezes de fora você pode ter opinião. A lógica dele, né, como o Germán falou, era essa. Queria lutar de novo. Só que essa não era a lógica da Bandeirantes, por exemplo, né? Que fala, cara, acho que a gente tem que parar, que... E aí tem esse rompimento, que o Germán falou um pouco antes, do Luciano com o Maguila, de, bom, agora tal, não vamos mais fazer luta. E aí 2 lutas depois ele luta contra o Foreman, já no SBT, né? Então, isso. Assim, esse momento ele é muito importante porque é a desconexão entre ele, sem fazer juízo de valor, eu estou apenas dizendo o que aconteceu. Para o Maguila não tinha lógica, ele continuava na carreira dele. E para a Bandeirante já não servia mais. Porque perdeu? Porque eles achavam que o Maguila tinha batido no teto e que não ia, enfim, estava no momento que não ia acreditar mais nada. E, de novo, eu não estou aqui dizendo quem está certo ou está errado. Só que ali tem esse rompimento que é um rompimento traumático, assim, né? Porque... Eles construíram juntos, como a gente falou, né? Foi uma relação, acho, muito de ganha-ganha. E aí eu vi isso e tal, e aí tem a luta com o Foreman, que é 2 lutas depois, e já no SBT, e o Gesmar no documentário fala isso, né? Quando perguntam pra ele, quer lutar contra o Foreman, ele fala, esse cara trocou soco com o Ali. Mohamed Ali, que era o ídolo, é maravilhoso, né? A lógica é muito essa, né? Porque o Mohamed Ali é o maior ídolo da vida do Maguila e tal, um cara que inspirou ele e tal, e a luta mais... importante não, mas a mais emblemática do boxe é Foreman e Mohamed Ali e tal. No Zaire? No Zaire, exatamente, essa que tem um documentário muito bom sobre ela. E a lógica do Maguila falou, cara, como é que eu vou sair dessa luta contra o Foreman e tal? Que é uma luta de um cara que lutou contra o meu ídolo, enfim. E eles lutam também. E com o Dandy ali, né? Tem uma repetição completa, né? E tava com o técnico do... O Ângelo Dandy, você conta, mas o Ângelo Dandy é um personagem também muito emblemático nessa história, muito controverso, assim, né? Porque era um boxeador, um boxeador não, desculpa, um treinador de grandes boxeadores e que vem treinar o Maguila. O que também mostra, assim, que ponto que o Maguila estava, né? O investimento da Bandeirantes, tal, de vamos pegar aqui os melhores e tal. Só que o Ângelo Dandy também numa fase da carreira, um certo comportamento ali um pouco... enfim, conta aí, Gesmar, um pouco desse personagem que é muito importante também e que foi técnico de grandes boxeadores, o Ângelo Dandy. O Ângelo Dandy foi técnico que estava no Zaire, no corner do Ali. Então, o Maguila subiu com o Foreman com o mesmo técnico do Ali no corner dele, cara. Então, para ele é muito emblemático. Né? O Ângelo Dandy era só isso, né? Era um técnico desse tamanho que vem treinar o Maguila. Só isso. Contextualizando, é o Ancelotti treinando a seleção brasileira hoje. Perfeitamente, esse exemplo é ótimo. Só que aí, você imagina o Ancelotti chegando aqui e aí o Ancelotti fala, pô, mas eu quero ficar morando na Itália. Pô, mas não sei, sabe, um jeito mais, um pouco mais preguiçoso. E aí o cara pagou sei lá quantos milhões de euros. Meu assistente vai. Não sei, aí vai jogar contra a França, bota 6 atacantes, e aí toma 3-0 e fala, pô, não, tinha que ter atacado, enfim. Tem muitas controvérsias, assim, né, enfim, sobre esse personagem. Muita gente veio só o nome, não veio o treinador, né, então, por essa... Então, mas também tem a coisa de você falar assim, cara,
quando o Maguila perde também é conveniente. Eu acho que assim, o documentário ele não quer dizer que ninguém tem que pensar nada. A gente vai contar a história, cada um vê como quer, né? Também muita gente acha assim, é conveniente falar que tudo culpa do Ângelo Dandy. O Maguila nunca erra, o Luciano do Vale nunca erra, ninguém erra. O americano chegou aqui e fez besteira. O que faz muito sentido pra muita gente, tá? Sim. Não tô dizendo que essa história não faz sentido, não. Só tô dizendo que também tem um olhar de falar, cara, mas né, é sempre culpa do outro. olhar, Tem que ter um bote expiatório. Jogando a culpa pros terceiros, né? Um pouco E isso. tem uns dados interessantes nesse processo, mas também é legal falar que o Maguila nunca fugiu da responsa dele, né? Para ele é sempre muito natural ganhar ou perder. Ele nunca tratou o boxe com esse lugar de, né, assim, enfim. Mas o Dandy teve vários acontecimentos durante esse processo que são estranhos, como por exemplo, o Maguila treinar na altitude. Ah, não precisa. Vai para cima dele, num round, pô, sabendo que o cara é um cara perigoso. Mas o Adilson é tão legal essa história, porque, por exemplo, falar do Foreman. Quando o Maguila lutou e tal, ele me contou depois que assim, Juninho, ele falou pra mim, Juninho, ele me deu um soco no braço que eu tive vontade de ir embora. De tão forte que o cara era. Ele falou, eu já apanhei, mano, mas ele me deu um soco no braço que eu falei, o que é isso? E aí, como a gente começou esse processo muito lá atrás, a gente está fazendo um livro do Maguila, porque a história dele não cabe não só num doc, né? Não cabe só num filme ficção, como a gente tinha vontade de fazer, mas tem um livro que vai sair completão com isso, com essa história completa. Mas eu conversando com ele, ele falou para mim, o que não pode faltar na sua história, né? Ele falou para mim, a minha luta com o Foreman. Aí eu falei, mas pô, Maguila, essa você perdeu, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó. Perdi pro Foreman. Tipo... Não, e que o Dizzy, genial. Maguila falava muito isso, assim, né? Que a pancada do Foreman era uma coisa assim, não compara com o Holyfield com nada. O Foreman tinha um soco impressionante, ele sempre fala, e acho que o Foreman tinha um pouco essa identidade assim mesmo, né? Cara, é muito bacana. ele lutou com um brasileiro antes, e ele deu um soco no braço do brasileiro que quebrou. E o brasileiro ficou lutando com ele durante a luta com o braço quebrado. Que é esse cara que ele acha que é o cara que seria talvez até melhor que o Maguila. Mas ele sempre falou que o Maguila foi muito especial e o maior pugilista brasileiro pela força dele nesse sentido completo, né, da figura. E como que tá funcionando a família do Maguila em relação ao doc e também ao livro, né, que você tá escrevendo? A família tá apoiando tudo isso? Como que tá sendo toda a questão familiar do Maguila? Eu diria que muito mais que apoiando, a família ela é fundamental nessa história, né? O Maguila tinha 2 filhos do primeiro casamento, com a Fátima, e depois casou com a Irani, que é um personagem fundamental na trajetória dele, né? E teve o Júnior. E a Irani e o Júnior, assim como a Denilson e tal, mas eles participam muito do documentário, né? E tem depoimentos muito importantes, porque, como eu disse, não é um documentário sobre um boxeador. É um documentário sobre um brasileiro com uma história incrível que era boxeador. Então, assim, tem histórias familiares, tem histórias da relação com o Júnior, por exemplo, né? O Júnior é um homossexual, é um cara interessantíssimo, e ele tinha essa coisa do estereótipo, né? Com o pai sendo esse cara bruto, com essa imagem, né? Perdão. Sim, não, sim. Não que fosse. Não, o lutador tem imagem, essa imagem. Né? E aí, na verdade, tem esse paradoxo que é muito interessante, porque o Júnior fala como o pai lidava com as questões da vida dele e tudo mais, enfim. Que quebra muito a expectativa de como as pessoas enxergavam o Maguila. Né? De novo, as pessoas enxergavam o Maguila como fosse um cara inteligente, era muito inteligente. As pessoas enxergavam o Maguila no final da carreira como se fosse um boxeador que fosse uma piada. Não era, foi um grande boxeador. E as pessoas enxergavam no Maguila um cara talvez bronco, que quando você vai mergulhar na imagem, nas relações dele, você enxerga outra coisa. Ao mesmo tempo, você tem várias contradições na trajetória dele, nas relações familiares, etc., que são muito interessantes, porque assim, o documentário, a ideia do documentário não é santificar ninguém, não é dizer que o cara é perfeito. Não, o cara tem histórias como todos os nossos aqui, cheio de questões, você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui, não sei, né, isso aqui... E é ótimo que seja assim, porque isso mostra que o cara é um cara real, cara. É um cara que você vai olhar e falar assim, cara, pô, esse cara viveu... Ser humano.
Porque se você olha para um documentário, para um livro, qualquer coisa, e fala, cara, esse cara é perfeito, esse cara não tem questões, não sei o que lá e tal. Não tem. A Irani, por exemplo, em determinado momento do documentário, ela fala, inclusive, sobre questões de infidelidade do Maguila. E eu acho essa parte especialmente interessante, porque tem um arquivo do Maguila, que ele é perguntado, Maguila, você é fiel? Ele falou, não, eu sou não. E eu achei isso... Quando eu vi esse arquivo, eu achei incrível, né? Porque assim, quem que responde na televisão isso? E eu achei interessante porque, assim, de alguma forma, ele está abrindo espaço para que eles falem sobre isso e tudo mais. E aí, quando vamos tratar disso, não é num intuito de, fofoquinha, não sei o que. Não é isso. É mostrar uma relação de 30 e tantos anos que tem vários altos e baixos. Começa de um jeito, se torna outra coisa, vira outra coisa, depois vira outra coisa de novo, sabe? Mas uma relação de um casal, né? Então, ela termina mais ou menos como mãe dele, né? Essa situação toda, né? Então você muda. O Josmar acompanhou muito essa fase final da vida dele, mas eu quero dizer assim, a relação que era uma relação romântica, vira uma parceria de vida, vira uma relação comercial, né? Ela fala no documentário. A Maguila, pra mim, muitas vezes era um produto. Aí você olha e bate, nossa, um produto. É assim, ela chegava e gerenciava a carreira dele, faz isso aqui, faz aquilo ali e tal. Então assim, você tem um monte de olhares, sabe? Não é uma coisa só do boxe, como eu falei, não é uma coisa de falar, nossa, o Maguila era incrível e tal, ele era incrível, eu acho que ele era incrível, mas ele também tinha várias outras questões, enfim, que eu acho que o tornam um personagem muito mais complexo e muito mais interessante, sabe? Tinha defeitos como ser humano, né, ô Josmar? Você que conviveu mais do lado Total. amigo do Maguila, né? Total. Tanto que eu sempre chamo de Adilson, eu não consigo ainda. Porque ele é isso, assim, né? Ele é o cara que quando eu tava na escola, por exemplo, ia ter uma quermesse e eu falava que tinha que levar alguém importante, ele tava no auge. Eu chego em casa, pego o telefone, abro a agenda, tá lá, Adilson, telefone de discar, liga, o cara atende. Isso foi antes da Irani, né? Bem antes da Irani, por exemplo, chegar na história, mas ele atende, fala, ô Juninho, e aí? Eu tenho uma quermesse daqui, sei lá, 1 mês e meio, 2, tal dia, você pode ir lá? E aí nunca mais falei com ele. Aí chega no dia da quermesse, tô lá fora, tá começando, tá atrasado, aí meus amigos começam, ei, você falou que ia trazer o Maguila, Não, eu falei com ele. E aí um amigo meu falou, mas você falou quando? Eu falei lá no dia que falaram que era... Mas você não falou com ele de novo? Pô, e aí nessa... Chega ele. Maneiro. Chega ele e me pega no colo e me coloca no ombro. E entra na escola comigo e todo mundo gritando Maguila, Maguila, Maguila. E aí ele desce e fala assim, aí, me coloca lá e falei, acho que agora eu te ajudei com as menininhas. É esse cara, assim, sabe? É essa amizade, esse amor. Aí você falou da família com o livro, que é legal falar. Essa biografia que nós estamos fazendo, quem está escrevendo é o Fernando Tucori. A gente está aprovado na Lei Rouanet, estamos captando nesse momento aí. É uma biografia autorizada pela família. E a gente está há muito tempo. Eu estou há, sei lá, 12 anos, 14 anos acompanhando, gravando coisas. Então, muito desse material que eu captei e que é de pesquisa, a gente foi trazido para dentro da série pelo Rafael para dar um apoio, uma consultoria e ter essas imagens que a gente tinha para concretizar essa história do Maguila e ser lembrado. E esse livro a gente está nessa batalha e deve sair com a história completa dele, completando o trabalho que o Elfa está fazendo, né? Que eu tenho certeza que está incrível, eu estou curioso para assistir, mas a troca com o Rafael sempre foi muito boa, muito profissional, muito clara, e eu percebo que ele tem um respeito e uma visão pelo Maguila, essa visão humanizada desse cara, e sem medo de falar dos erros e acertos, porque quem viveu como ele, que alcançou o que ele alcançou, é um ser humano completo e complexo. E aí que isso é atraente, né, cara? Isso que é fantástico, assim. E eu tenho certeza que o Rafael tem essa sensibilidade muito, muito latente. E é muito interessante esse papel de fazer um documentário, porque você entra em contato, conversa com pessoas que conhecem muito mais do que você sobre o objeto, sobre a pessoa que está sendo retratada, né? Josmar, falamos aqui, viveu com amigo do Maguila durante anos, a Irani, casado há anos. Então cada um conhece muito mais, mas tem esse olhar. Como o próprio Maguila sentasse aqui a contar a história dele, que você vai falar, pô, não foi bem assim, não sei o que. Cada um tem um olhar, né? Aí você chega, sem ter esse contato todo, sem ter esse contato, e fica vendo meio um pouco de cima, assim, o fulano acha isso, o fulano acha aquilo e tal. Acho que tá um pouco dessa riqueza, assim. Se qualquer um fosse fazer um documentário,
ia fazer de outro jeito, assim, né? Aí é a forma como eu vejo a história. Mas eu acho interessante porque, assim, como eu disse, há um monte de gente entrevistada que conhece mais do Maguila do que eu, até porque viveu com ele. Mas eu acho que cada um tem seu olhar, né? Sua posição na história e tal. E é muito legal, assim, é muito até divertido um pouco, assim, você ver e tentar juntar um pouco dessas visões, né? E sempre com esse entendimento de que não é a proposta de dizer qual, é isso aqui, aconteceu isso, é isso, isso, isso. Não, as pessoas podem... É legal que as pessoas vejam, interpretem como acharem, né? Eu acho isso muito rico da experiência de você assistir um documentário, ou ler um livro, enfim, de poder ouvir as várias versões e os vários olhares e tudo mais, e dali você criar um pouco do seu olhar sobre aquele personagem, né? Fora familiares, amigos próximos, quem mais participa do documentário comentando sobre o Maguila? Mais o pessoal da imprensa, artistas? Então, Thiago, tem muita gente do entorno do Maguila, naturalmente, né? Mas desde o início do projeto, eu quis fazer algo com pessoas também de fora da Globo, né? Então a gente entrevistou o Datena, o Sérgio Grosman é apresentador da Globo há 25 anos, mas na época ele era do SBT, o Leão Lobo, o Raul Gil, enfim, Milton Neves, Elias Júnior, porque eu acho que o Maguila era um personagem, ele era um personagem da Globo, né? Ele era um personagem da televisão brasileira. Então eu queria ter essas pessoas e também queria visitar o arquivo dessas emissoras. A gente tem muito material da Bandeirantes, da SBT, Bandeirantes, que a gente acabou de falar, uma parte imensa. Liberaram com facilidade o documento? Sim, uma grande parceria, sim. Acho que há um entendimento de que é muito legal, assim, você revisitar, sabe, a televisão brasileira. Tipo, mostra lá o Gugu, Faustão, Praça é Nossa. Poxa, que legal você chegar aí, né, agora em 2025, olhar como era a nossa televisão aqui nos anos 80, anos 90. De novo, né? Nossa, tem umas coisas meio absurdas aqui, né? Nossa, tem umas coisas que... O Maguila na banheira do Gugu. O Maguila na banheira do Gugu tem, enfim. Eu acho que é um olhar também um pouco disso. Sempre tentando olhar como é que era, gente, como é que éramos nós, Brasil ali, né? Brasileiros de cultura, naquele momento que ele vivia. Também olhar o personagem de hoje é diferente, como é que era aquilo ali, né? Então eu quis entrevistar pessoas, apresentadores e tudo mais, que participaram da trajetória dele, e também visitar muito desses arquivos, assim, sabe? Acho muito legal a gente poder fazer um documentário na Globo, né? No Globoplay, tendo esse material tão rico, assim, também de outras emissoras, sabe? A gente falou sobre Pará. Isso... Pode falar, Gismar. Não, eu ia falar que isso que o Rafael falou, a dor e a delícia de estar fazendo isso. Esse recorte que ele fala de descobrir é uma delícia, mas também uma responsabilidade, uma dureza, escolher o que fica fora, o que não é. É um trabalho solitário. Tudo bem que você faz tudo em equipe, tem uma equipe fazendo roteiro, mas são decisões que poxa, você está lidando com muitas versões, muitas emoções, muita história real, né? Então é um trabalho que é duro, viu, Rafael? Eu imagino como é que por isso que eu digo, Gismar, que não é verdade nada, não é nada definitivo. É o meu olhar sobre aquela história, do que eu aprendi com essas pessoas, com a pesquisa, com um monte de coisa que eu li, um monte de coisa que eu vi, um monte de gente que eu conversei, um monte de gente que eu entrevistei. O que eu aprendi dessa história, como eu vejo essa história. De novo, tem nada, alguém pode pegar amanhã e fazer um documentário do Maguila e ficar totalmente diferente, enfim, não é... Cada um, igual você falou, um negócio bem interessante. Quando a gente vê um documentário ou lê um livro, você não está sendo direcionado, você está lendo a história e você vai tomar a sua opinião, a sua decisão daquilo que você está vendo. E o documentário ele tem que ser nesse nível, mostrando os pontos fortes e os pontos fracos, os erros e os acertos do Maguila, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, na vida toda dele, as escolhas que ele fez. E quem está assistindo vai ver se ele é vilão, se é mocinho, não é você direcionar o documentário por uma linha dessa. Quem faz documentário ou quem escreve livro tem que sempre ter esse cuidado, né? Para você não fazer um direcionamento. Sim, acho que é isso. E traz várias questões ali, enfim, para além também um pouco do certo e errado, do bonzinho. Questões de vida, assim... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de uma questão que às vezes eu falava com as pessoas falavam, tá certo, tá errado. O Maguila começou a ganhar muito dinheiro ali, né, da carreira dele, ele tinha aquela coisa, o irmão pede negócio, aí o outro não sei o que lá, aí a mãe vem morar na chácara, aí você fica naquela coisa, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tem irmão pra caramba, um monte de gente que tá sem dinheiro, não sei o que lá. O que você faz? Você começa a pagar as coisas pras pessoas, vou comprar um negócio pro cara trabalhar, você pode falar, faço. Mas aí o cara vai lá, os filhos contam isso, né? Aí o tio ia lá, pedia um caminhão, depois pedia outro. Aí a Irani já fala, mas eu não casei com ele, não casei com a família inteira, toda hora. E aí você fica,
Se você já estivesse nessa posição, o que você faria? Tem muita gente que me falou assim, cara, eu faria o que ele fez mesmo. Tem que ajudar a família, tá todo mundo ferrado, não sei o que, precisando de trabalho, não sei o que. E outras pessoas falam, não, cara, tem um limite, né? Você tá aqui, ele tá o sucesso dele e tudo mais, casou com a mulher, eles têm a família deles, não é o tempo inteiro. Então, só para dar um exemplo de uma coisa que isso não é ser vilão nem ser mocinho. Isso é uma questão da vida, acontece com um monte de gente, né? Você, de repente, ter uma situação melhor com sua família e fica naquela coisa de ajudo, porque se não fosse minha família eu não tava aqui. Ou, cara, tem um limite aqui, não dá pra eu ficar, não é porque eu ganho mais dinheiro que eu tenho que ficar sustentando todo mundo. É só pra dar um exemplo de uma situação real que nada a ver Tem uma história dessa conhecida do Romário. O Romário, ele compra um apartamento pra família dele, ele acha que ele vai PSV, se não me engano, ele compra um apartamento na Vila da Penha pra família toda, mas fala assim, ó, apartamento é com vocês têm 500 milhões de anos pra vocês pagarem esse apartamento aqui, mas tá aqui. Aí um ou dois parentes nunca pagaram. Aí ele foi, pegou esses 2 apartamentos. Aí entraram na justiça contra ele. Aí cada um. Aí tem gente que ficou do lado dele, tem gente que ficou contra. Exatamente. É a mesma situação, né, ô Josmar? Não tem. Eu acho que é a liberdade da pessoa ser e pensar como ela quiser. Exato. A pessoa acha que ninguém tem obrigação de nada, na verdade, né? O que eu acho nessa história, o que eu fico sempre achando é que tem que tomar cuidado com essas relações, né? Como é que você consegue ser legal e não ser abusado? Como você consegue dizer não e ainda assim continuar tendo carinho? Mas isso é parte da vida e tanta gente passa por isso, não é diferente com a Dilson, né? Exatamente. E eu trouxe esse exemplo para isso, assim, para também não ficar só na coisa do erro ou acerto, mas às vezes de questões que tem na sua vida, né? Que são muito comuns a todos nós, assim. Eu acho que tem muitas questões assim, né? Enfim. A gente falou sobre parar, sobre não ter... o final da carreira do Maguila, a gente pode falar que foi um pouco até melancólico, né? Pelas coisas que aconteceram. Sim. Por que ele estendeu tanto a carreira? Questões financeiras, a vaidade do lutador, de querer continuar sendo lutador, de não estar enxergando que está ficando um pouco mais velho e não tem a mesma qualidade que ele tinha 10 anos antes, 5 anos antes. Por que vocês acham que o Maguila ele estendeu mais do que poderia a carreira dele? O Josmar quer falar primeiro, Josmar? Posso dar a opinião? Não, pode falar. O Josmar tem uma visão interessante sobre isso, eu acho, que é um pouco do sentido do boxe pra ele e tal. Acho que ele já falou um pouquinho, mas acho que ele tem uma visão interessante. Não foi por dinheiro, certamente, assim. Ao mesmo tempo que é a atividade profissional do cara. Então o cara tá ali e tudo mais. Eu acho que, assim, é a dificuldade do entendimento de que o tempo às vezes passa, né? E para um cara desse é muito difícil. O cara teve no auge ali muito tempo, o cara foi uma atração, o cara lutou muito bem, o cara foi dominante. E você entender, isso acontece no futebol o tempo inteiro, no esporte o tempo inteiro, em outros aspectos da vida e tal. Eu fiz um documentário do Elza e Mané, né, que fala do Garrincha e da Elza Soares e tal. O Garrincha, ele é um exemplo, o Garrincha é um jogador, assim, histórico. O Garrincha, pra mim, né, Pelé e Garrincha vão ser sempre os 2 maiores da história do futebol brasileiro. Pode vir qualquer alienígena aí, esses são os 2 maiores. E são exemplos nesse aspecto muito discrepantes. Então, o Pelé é sempre tido como cara que soube parar e o Garrincha não soube parar. Eu acho que é muito difícil um cara chegar nesse ponto e conseguir entender que, cara, eu não vou tirar mais nada daqui. E eu acho que o Maguila não conseguiu. Mas não era por uma questão de precisar de dinheiro, nada. Ele falou, meu trabalho eu vou continuar lutando. Mas acho que o Josmar tem uma interpretação ainda um pouco mais de sentimento em relação àquela atividade, né, Josmar? Em relação ao boxe, tipo, não vou parar porque isso aqui é o que eu amo, que eu sei fazer, né? Eu acho que, assim, acima de tudo, o Maguila era um lutador, né, cara? E isso se repete em muitos lutadores, né? Você quer o desafio, você quer estar lá, só que você não está mais tendo condições de treinar mesmo tanto, você já está mais abatido. E se você parar para pensar, a coisa é meio cíclica. Eu estava lá, né? Quem me apresentou o Maguila foi meu pai, que já foi um pugilista e que morreu o ano passado, pouco antes do Maguila. Ele teve encefalopatia também. E é um cara que só que lutou pouco ali, mas teve também essas sequelas. A gente sabe que a pessoa não quer sair, ele não quer se recolher. Meu pai costumava brincar e falava assim, como é que vai parar? Você já viu como é que fica navio no estaleiro? Então, eu acho que tem essa coisa do espírito de luta. E o Maguila, quando ganhou o título brasileiro, eu estava lá.
E a luta contra foi Faustino, né? Acho que o nome é Faustino, não me recordo agora. Paulino, isso, Valdemar Paulino, desculpa. Valdemar Paulino. O Valdemar Paulino estava extremamente decadente. Eu lembro de ver a luta e ver aquele ser entrando no ringue para fazer aquela luta com a música do Rock Balboa ao fundo, e ali, mas você via que ele era um cara que já tinha passado. Mas o cara fez questão de passar isso em cima do ringue para alguém. Então, se o cara for derrotado, para alguém ficar com o título dele, ele não sente como perdido, sabe? É uma sensação de fechar ciclos. E acho que é isso. E acho também que o Adilson, eu sei que não era por grana, mas é o que ele falou, era a profissão dele. Ele é provedor. Ali ele tinha a chance de fazer o dinheiro dele. Ali é o que ele sabia fazer. Enfim. E assim foi a história, né? O Adilson é um cara incrível. Uma vez eu perguntei pro Adilson, ele estava internado na Santa Casa, e aí eu falei para ele, pô, Adilson, você estava lá com mais pessoas? E eu falei, ô Adilson, caramba, cara, você tá aqui, né? Você ganhou dinheiro, um monte de gente ganhou dinheiro com você, mas o ônus é só seu. Aí ele parou, ficou um tempão parado, olhou para mim e falou, e que porra é ônus? Aí eu falei pra ele, não, pô, é o prejuízo, cara, você ficou com o problema é seu agora aqui, né? E ele ficou parado mais um tempão, que era a cabeça do Maguila funcionava muito bem, gente, mesmo durante a doença, tá? Ele lembrava de tudo, cara, assim, incrível isso, mas debilitado fisicamente e tal. Aí passou um tempão, ele virou pra mim e falou assim, ô Juninho, se eu tivesse continuado pedreiro, será que eu tinha morrido numa laje? Aí eu falei, pô, isso aí é um ponto, hein? Você tá certo, Adilson, isso é um ponto. E ele falou, então, como eu sou o Maguila, eu não tô morrendo. Eu vou entrar em extinção. Olha onde é a inteligência do cara, sabe? É fantástico, cara, o jeito dele. Logo no início, passando do Josmar, você falou que o Josmar se refere a ele no presente ainda, né? Que é um pouco essa história, diz aí, é um pouco que é fazendo um documentário e tal, que é um cara que tá eternizado, né? Com o trabalho dele, Sim. com a história dele e tal. Então, um cara que, sim, já morreu, mas é um cara que ainda tá aí, né? Tá no... A história dele vai estar sempre viva, né? Sim, sim. Em relação à doença, o Josmar falou agora em relação a ele estar sempre com a cabeça boa. Tenta explicar o que era a doença do Maguila, quanto tempo ele ficou com essa doença, o que aconteceu com ele em relação a sentir quando estava indo embora, como foi essa situação em relação ao Maguila. Vou começar com o Josmar primeiro aqui, para o Josmar, que esteve mais próximo, explicando pra gente. Bom, essa parte deve ter sido muito duro para a família. Só Irani e o Júnior podem dizer o que eles viveram. Porque essa doença degenerativa, ela causa picos de humor. Se não tiver tratada, medicada, se não tiver, ele pode ter disparates de violência. Então eu fico pensando quando os sintomas começaram a surgir, quanto tempo demorou para se sacar que isso não era uma característica de caráter, ou que não era uma maldade, ou que não era. Então eles devem ter sofrido, assim, muito. Eu sei das histórias, mas eu consigo imaginar o que foi isso na intimidade, sabe? Mas, por outro lado, tanto que ele foi diagnosticado primeiro como Alzheimer. E todo mundo falava de Alzheimer. Inclusive, uma coisa que eu sou muito feliz, assim, de ter conseguido trazer o Dr. Renato para dentro da vida do Adilson, para tratar como que era. Porque ele ficou um tempão depois do enterro do Luciano, que ele ficou muito doente em 2014. Ele passou 2 anos sem comer, com uma sonda estomacal e internado. E nada na vida. Talvez a única coisa que se equipare ao boxe na vida pro Maguila é comer. Cara, ele adora comer, adorava comer. Um cara assim, ele ia na minha casa, ele jantava, almoçava, ele tava uma rabada inteira com polenta e minha mãe tinha que fazer omelete pro meu pai, porque ele acabou com a comida. Esse nível, assim, uma coisa muito... E aí ver ele daquele jeito durante 2 anos, aquilo foi estranho, assim.
e a gente não conseguia, porque, poxa, pra Iranita me levar para casa, como é que ia fazer? O cara daquele tamanho, num sobrado, quem é que cuida? Como é que ela trabalha? Quem vai ficar com ele? Então ele precisava estar lá. Então, quando a gente conseguiu trazer o Dr. Renato, introduzir essa história da doença na encefalopatia, em 3 meses depois o Maguila voltou a comer. Ele foi comer uma feijoada comigo e o Babu Santana, que é o cara que a gente quer que faça ele na biografia ficcional. Então, assim, ver ele voltar a comer foi fantástico. E ele comeu por mais 12 anos, 10 anos. Ele continuou comendo. Então, essa doença é muito dura. Tem que ser falado sobre isso. Ele doou o cérebro dele para a ciência, porque é importante se falar sobre isso. Tem mulheres no Brasil que têm encefalopatia por conta da violência familiar, doméstica, né? Então, é uma coisa que não é só do boxeador, mas é lógico que eles são muito expostos. E essa doença, ela vai tirando isso mesmo da pessoa. Mas o Adilson, cara, ele não perdeu a essência dele, ele não perdeu a memória dele, ele nunca deixou de me reconhecer, nunca deixou de contar histórias, de perguntar das minhas irmãs, do meu pai, sempre lembra tudo das lutas, mas a doença foi debilitando ele fisicamente, a deglutição, movimentos, e é triste isso, mas ele seguiu, ele não sentia piedade dele mesmo, sabe? Ele nem culpava o boxe também. Se você parar para pensar, tem 3 irmãos dele que morreram mais novo que ele e nunca lutaram. Então é delicado, né? Foi o que ele falou, né? Se ele fosse pedreiro, poderia ter caído de uma laje e ter morrido antes. Não, isso que o É, Gilmar falou é verdade, assim. Sempre que perguntado, inclusive já doente e tal, se ele se arrependia, boxe, não sei o que lá, ele fala, tem uma frase muito boa que ele fala, o boxe me deu tudo, me deu fama, dinheiro e essa pinta de galã que eu tenho. Então, o boxe, ele sempre foi muito grato ao boxe, né? Essa doença, a encefalopatia traumática crônica, ela é decorrente de pancadas excessivas na cabeça. E você sabe que o primeiro atleta que teve esse diagnosticado não foi nenhum boxeador, foi o Bellini, campeão mundial pela seleção brasileira em 58, zagueiro, jogou no Vasco e tal, pela repetição de cabeçadas e tal. Então você tem essa doença não só no boxe, tem no futebol, obviamente em menor escala, o boxe. No esporte de luta eles estão mais propensos pelas pancadas, futebol americano, etc e tal. E é uma doença também que ainda está sendo estudada, né? Isso que o Gilmar falou da doação do cérebro é muito legal, assim, muito importante, né? O Maguila ter autorizado a doar o cérebro, porque a partir do cérebro dele, como do Éder Joffre, que também teve isso, você consegue, talvez, entender tratamentos melhores. Essa é uma doença que tem uma característica, como o Gilmar falou também, da mudança de comportamento. Maguila, mal medicado, por as pessoas não saberem exatamente o que era e tal, tinha mudanças drásticas de comportamento, se tornava uma pessoa muito violenta, e ele nunca foi assim. ou completamente apagado também, né? O Tom Cavalcante fala sobre isso, ou também isso, assim, meio letárgico e tal. É isso, uma variação muito grande de humor, de comportamento, né? E esse negócio da violência é interessante porque o Maguila nunca foi, ninguém diz que o Maguila era boxeador, né? E as pessoas, de novo, no estereótipo, o cara boxeador, ele sempre foi um cara muito tranquilo, e ele vira esse cara violento também. Como o Gilmar falou, não tem nada a ver com caráter, pela doença. Então você tem um momento muito dramático nisso, e depois ele, bem medicado, ele volta a ser um pouco o que ele era, enfim. Então você tem muitas nuances nessa história, assim, sabe? Muitos momentos divertidos, momentos, isso assim, complicados assim, de você ver, sabe? Uma pessoa passar por uma doença como essa. E a gente também tem tantas pessoas próximas que passam por questões neurológicas, pai, mãe, mulher, marido, enfim, e você tem que cuidar de alguém, né? Você ter alguém que tem que ter esse cuidado, e é uma doença progressiva, né? Quer dizer, você não vai curar, enfim. É uma passagem também muito, muito forte, assim, mas eu acho que também rica de você ver, né? Como ele lidou com isso. Eu acho legal falar da doença mais uma coisa, que mais importante que uma pancada que o Maguila recebeu e convulsionou no Holyfield, a doença não vem muito disso. Ela vem muito de pancadas repetidas, por exemplo, treino, sparring. Então, muitas vezes tomando pancadinha dá uma pequena lesão. Aí você não sentiu nada. Você vai treinar de novo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Não necessariamente precisa ser um grande golpe que o cara paga. É uma coisa que vai sendo construída com diversas lesões, né? O treinamento, o dia a dia, né?
Sim, você imagina o quanto que um cara desse treina por dia, né? Quantas porradas ele Trocar toma na cabeça? Cara, o boxe é um esporte muito difícil, assim, né? Tu subir ali, Muito. você e o cara ali só sai quando um cair, ou enfim, mas pode ser por pontos, mas... E aí você treinar isso... Teve alguém que me falou, cara, 3 minutos em boxe parece uma eternidade, cara. 3 minutos, a gente tá conversando aqui não sei quanto tempo, já 3 minutos aqui a gente tá conversando. O cara subiu, ele fechou ali 3 minutos, que tu tem que estar concentrado o tempo inteiro. E tomou uma pancada. Não E no dá. peso, e você imagina como é isso no peso pesado. Exatamente. Estamos falando de uma potência de soco de mais de 200 quilos, assim, uma pessoa normal sem treinamento fica em coma. O Foreman quebrou o braço de um, ele quase Exatamente, assim. tira o Maguila. É uma potência de soco O assim, Maguila fala, não impressionante. nasce cabelo onde bate mão, não. Os caras só não desmaiam toda hora porque os caras estão preparados para aquilo, Sim. né? Como um esporte de alto rendimento, É. porque assim, é um nível de força impressionante. Então, o senhor Gilmar falou, aí você está exposto, porque eles não lutam, né? Que nem futebol quarto domingo, né? Mas eles estão expostos a toda semana isso, a tomar pancada e tudo mais. Então, assim, é muito difícil mesmo. Cara, é esporte loucura, é brabo. loucura. Josmar, pra gente chegar aqui na reta final e também pra te liberar, qual a grande lembrança que você tem do Maguila? É um amigo que você teve na vida e, claro, um amigo faz falta quando ele sai desse nosso cotidiano, do nosso convívio diário, mas ele mora no seu coração ainda. Mas qual a falta que você sente do contato, das conversas com o Maguila? O que mais ele faz falta pra você? Cara, puxa vida, cara, eu me emociono muito, porque eu acho que eu sinto falta, cara, daquele primeiro segundo do encontro, sabe? Que a gente se conectava e abria um sorriso, velho, que era uma loucura. Sim, esse segundinho do encontro que eu sinto mais falta. É, o primeiro segundo. Isso é que era muito carinho. E ele gostava de mim, cara. O tanto quanto eu gosto dele. Então esse primeiro segundo é muito, faz muita falta, cara. É importante demais pra mim. E sempre foi igual. Esse primeiro segundo sempre foi igual. Não importa o tempo que passa, sabe? Eu acho que é o que eu sinto mais falta. Repita. Josmar é um grande contador de história, um grande chorão, né, Josmar? Eu choro pra caraca. Choro umas 3 vezes no comentário. Pô, cara, mas você não obviamente- botou todas não, né? Você deu uma aliviada pra mim. Você poupou ele do... Vou falar, não, ele chora beça no documentário. Toda hora tá chorando, Josmar. Pô, Josmar. cara, mas é que esse assunto pega muito comigo, cara. Eu Pô, tá sei, louco. tô aqui só pra... Mas eu sou um chorão mesmo, sou mesmo. Se bobear, eu choro no The Voice. Mas tô brincando. O que eu acho que essa importância pra ele, pra mim, é muito grande mesmo. Assim, eu tenho muita gratidão de ter isso na minha história. Ele tem muito a ver com meu pai também, né? Que é um cara incrível. Então, é isso. Josmar, muito obrigado por você ter tirado um tempinho aí pra conversar com a gente. Tô igual você, curioso pra ver o documentário que entra no ar. Tem horário certo pra entrar no Globoplay? Ainda não sei, mas dia 24 hoje, né? Então, assistiu aqui, já entre no Globoplay, Ah, certamente. que vai. já tem lá o banner pra você assistir. Os 4 vão ser liberados juntos ou só o primeiro que vai ser? O primeiro eu acho que tá... Posso estar errado, hein, gente? Não, no release tá aberto pra todo O mundo. primeiro acho que tá aberto, os outros para assinante, mas os 4 vão ser lançados ao mesmo tempo, né? Eu O adoro isso. assinante vê... Essa coisa às vezes irrita, né? É. Coisa do... Irrita. Eu fiz o do Eurico, o do Eurico eles lançaram diferente, lançaram um por dia. Foi até legal, porque virou uma coisa de você ver um por dia, ele fica uma novelinha. Agora, coisa de uma semana Não dá. mata, né? Terrível, não dá não. Não dá. Dá Um não. domingo, depois no outro domingo, depois no outro... Nossa, aquilo é desesperador. Vai estar aberto Mas no esse- primeiro... Esse vai ser lançado, os 4 estão disponíveis na plataforma para assinantes. Porra, maneiro. E vai cara, estar assim, vai na TV aberta também, Rafael? Aí, No não primeiro sei, episódio? Temos que ver. Não Acho sabemos. Temos que ver, né? Primeiro o assinante tem que ver, depois não sei como é que vai Depois- ser. É lógico. É só a galera assistir pra cacete, que aí coloca no Sport TV. Pode ser. Josmar, obrigado, meu amigo. Fica com Deus, tá? Obrigado Eu por ter agradeço, participado. Rafael. Obrigado também, cara. Trabalho Josmar. incrível. Tamo junto e eu vou reforçar junto, aqui, procure aí. A gente tá atrás, vamos fazer esse livro também bombar. Eu vou te ligar depois aí, viu? Eu vi que você tem
a Beth aí, eu vou trocar uma ideia com você, hein? Valeu, João João. Abraço. Tchau, gente. Falou. Tchau, fica com Deus. Obrigado. Rafael, obrigado, cara. Obrigado, tio. Termina que saiu o Josmar, entra o Maguila aqui ao fundo. Quais outros documentários você fez? Só pra galera que assistiu o Maguila, gostou. Só falem só alguns mais ou menos que você fez aí. Eu fiz ano passado, eu fiz o caso Robinho, né, sobre o caso de estupro que aconteceu na Itália. Fiz Cena por Ayrton, que é um documentário em que o próprio Senna fala sobre sua trajetória, né, todo costurado com arquivos. Fiz o documentário Mão do Eurico, sobre o Eurico Miranda, né, que é um personagem tão polêmico e controverso. Fiz um documentário sobre o título do Fluminense na Libertadores 2023. E fiz um documentário que eu gosto muito também, Elza e Mané, que é um documentário que fala sobre a relação do Garrincha com a Elza. São dois monumentos da história brasileira, Garrincha e Elza Soares, assim. Eu acho que você aprende também muito, assim, sobre o Brasil, sobre outras, enfim, 1000 questões, assim. Então, esse do Maguila é o meu 6º documentário no Globoplay. Só não vi um deles por questões óbvias. O do Fluminense. O do Fluminense é completamente segmentado, né? Para a torcida do Fluminense. Torcida do Fluminense, veja lá, quem não for Fluminense não precisa ver, porque obviamente é uma coisa. Esse é um produto específico, né? Para o torcedor do Fluminense. Pô, os outros que você fez, vi todos. Que bom. Posso falar que vi todos. Todos. Obrigado. Todos, e são todos excelentes. Recomendo assistir. Sabendo, quando o Lobac conversou comigo e falou da possibilidade, falou do documentário, eu falei, cara, tenho certeza que o documentário do Maguila é excelente pela qualidade dos outros. Eu não sabia que você tinha feito o Elza e Mané. Sim. Sabendo que você fez... O Elza e Mané, eu fiz o roteiro, a direção do Elza e Mané é da Carol Zilberman, né? Que é uma grande parceira de trabalho. Os outros todos eu assino direção e roteiro. No Elza e Mané eu assino roteiro e a direção da Carol Zilberman. Muito bom, muito bom. Excelente. Vejam todos no Globoplay, né? Todos estão no Globoplay. Tem algum que tá planejando aí na próxima? A gente tem que sempre planejar, né? Tem que sempre olhar pra frente. Tem algumas dicas que eu posso te dar, alguns documentários que eu acho que tem um atleta brasileiro que merece um documentário, que a nova geração já está começando a esquecer também, se está em vida ainda. Vamos conversar então, fora do ar aí. Exatamente. Rafael, obrigado, cara. Thiago, obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado por ter vindo aí, disponibilizado, terminar aqui com a imagem do Maguila. Agradeço a galera, então, acabou aqui o episódio, se você estiver vendo, não no dia que a gente está estreando, mas depois, é só entrar no Globoplay, para você poder assistir o documentário do Maguila, que eu tenho certeza que será de altíssima qualidade, 4 episódios contando a história do grande Adilson Rodrigues Maguila. Tamo juntos, obrigado Thiago, obrigado Joãozinho, semana que vem tem mais resenha, pra cima deles sempre. Valeu, fui.